Vamos aqui continuar a leitura da Oresteia 2, Coéforas. Nós vimos num dos vídeos anteriores aqui do canal que uma coisa que cura a perdição são as súplicas. Tem outra coisa que cura a perdição. Outra coisa que cura a perdição, a arte que se apossou da rainha Clitemnestra e do seu amante, do amante dela, Egisto, fazendo-os matarem o rei Agamemnon. O que cura a perdição deles? Eres, rixa, disputa, mas não uma disputa qualquer, disputa sangrenta. É nisso que Orestes, Electra e as Coéforas vão acreditar ao final desse trecho que nós vamos ler hoje. Como eles vão chegar nessa crença de que é necessária a cólera? Como o Orestes vai se encolerizar no ardor do saber e no ardor por fazer? Como ele se vai no furor da luta? Como ele vai se encolerizar? É que eles vão passar por um ritual. Os Coéforas, Orestes e Electra estão pranteando o rei morto. É um ritual. E nesse pranto, eles, principalmente Electra, irmã do Orestes, filha do rei Agamemnon, lembra de tudo que ela sofreu nas mãos da mãe. E os três vão intercalando suas vozes, pedindo a Zeus, as Númes Eríneas, a justiça divina, a justiça olímpica e a justiça obscura, vingança das Eríneas. E pedindo ao rei morto também que possibilitem a vindicta, a vingança. Os três pedem isso intercalando. As vozes deles vão criando uma comunidade. Não só os inclui, como inclui Zeus, as Eríneas e o Pai Morto. Há uma unidade entre o Olímpico e o Ctônio. Uma unidade entre esses contrários, a justiça divina e a vingança. Há uma unidade, né? Há uma integração nesse momento em que os filhos pedem ao pai para vingá-lo. Eles suplicam ao pai, suplicam a Zeus e as Eríneas por essa vingança. E essas entidades, elas vão se unir. Diferentes entre si, elas vão se unir. Muito diferentes Zeus das Eríneas, muito diferentes Zeus de um morto, mas pela necessidade de se curar uma perdição, eles vão se unir. Depois da vingança, Orestes vai sofrer algumas coisas, mas isso a gente vai saber depois. A Oresteia 3 é toda dedicada ao que o Orestes vai sofrer por matar a mãe. Então vamos ler. O nome desse trecho se chama Comós. Orestes começa: ó Pai, mísero Pai,
com que palavra ou com que feito lograria trazer-te de lá, onde te retém o repouso. Luz vem em vez de trevas. Graças, do mesmo modo, se chama o pranto glorioso junto aos prístinos Atridas. Orestes está chamando o pai, perguntando o que é preciso fazer para que ele venha. Tem uma unidade então entre luz e trevas, entre o pranto dos vivos que habitam sob a luz e a súplica que os vivos fazem aos mortos, ao morto, que não habita sob a luz, habita no subterrâneo. Luz vem em vez de trevas, graças, do mesmo modo se chama o pranto glorioso junto aos prístinos Atridas. Eles planteiam os mortos, o morto, e eles pedem graças a esse morto. Os vivos planteiam os mortos, o morto, e pedem a ele graça. O Coreuta fala: filho, a maxila veemente do fogo não domina a mente do morto. A cólera depois se mostra. Deplora-se quem morre, ressurge quem fere. Por seus pais e genitores, o lamento legítimo busca punição, amplo e turvo. O Coreuto está dizendo que o fogo que consumiu o corpo do morto não dominou a mente dele. Não dominou, como lê no grego, que está aqui do lado. Enfim. Ele está dizendo, então, como não domina a mente do morto, a cólera vai ressurgir. E o Orestes, né, pelo pai dele, genitor, ele com um lamento legítimo, ele busca a punição. Electra diz: ouve-nos, ó Pai, de nossa parte, dores muitas vezes pranteadas. Sobre o túmulo te lastima a lamúria de 2 filhos. A tumba recebe súplices e êxules do mesmo modo. Que nisto é bem? Que há sem males? Não está invicta a Errônia? Electra diz que ela e o irmão estão pranteando sobre o pai. E que nisso não significa um bem, isso não é um bem. Pois a Errônia é invicta. Errônia, ou perdição, a arte está vencendo. Coreuta: mas ainda nisto, se Deus quiser, tornaria o clamor mais alegre, e em vez de pranto sobre o túmulo, o peã dentro do palácio real sirva da cratera amistoso vinho. Orestes diz: ah, se no sopé de Ílio, golpeado por lança de um lício, tivesses perecido, ó Pai, legada a bela glória no palácio e nos caminhos dos filhos criada a vida, a que se voltam olhares,
terias túmulo magnífico em terra ultramarina, suportável ao palácio. Orestes está dizendo, antes do pai, você tivesse morrido em Troia, porque lá você teria sido honrado, não teria sofrido o que você sofreu aqui. Coreuta, amigo de amigos que lá em Bela Morte caíram, conspícuo sob o chão. Venerando o soberano e auxiliar dos maiores subterrâneos senhores do além. Foste enquanto viveste rei, dos preenchedores do lote fatídico, com os braços, rei do cetro persuasivo. O Coreuta está louvando o rei, que foi um bom amigo, um venerando soberano, um auxiliar de senhores do além, subterrâneo. Tá. Electra. Nem sob os muros de Troia, com outros bravos mortos por lança, tivesses perecido, ó Pai, sepultado perto do rio Escamandro. Mas antes os teus homicidas assim sucumbissem à mortífera sorte, para tornar-se longe notícia sem experiência destes males. Electra está dizendo que antes do pai ter sido morto à distância, que os homicidas dele o tivessem. Coreuta, isso sim, melhor que ouro, maior que grande sorte hiperbórea. Dizes, ó filha, pois podes dizer, mas o estrépito deste duplo açoite faz sua súplica. Os seus defensores sob a terra estão, e dos poderosos as mãos não são puras, hediondos para os filhos, mas se tornaram. O Coreuta está dizendo que Electra tem belas palavras, mas eles sofrem um duplo açoite. Que quem defende os dois irmãos está sob a terra. E os poderosos são hediondos para com os filhos. Orestes. Isso atingiu meus ouvidos direto como um dardo. Zeus, envia dos ínferos a tardia punitiva errônea, a mísera e perversa mão humana. Pelos pais, porém, há de pagar. Orestes então invoca Zeus, pedindo que ele envie dos ínferos, não dos súperos, a errônea. Então, ele pede Zeus, que é o que tem a sua justiça olímpica, que ele mande vinda não do céu, mas dos ínferos, a errônea. A ate, causada pelas erinas. O Coreuta. Possa eu inear o alarido lancinante do homem morto e da mulher extinta? Por que ocultar no espírito o que todavia voa na frente? Da proa sopra o áspero ímpeto, do coração rancoroso horror. O Coreuta está então querendo inear o grito do homem morto e da mulher que será morta.
Electra. E quando Zeus frondoso lançaria seu braço a quebrar crânios, feu, feu, fé possa haver na região. Peço justiça das injustiças. Ouve, ó terra, e poderes quitônios. Então, Orestes invocou Zeus, pedindo que ele chamasse a Erônia, que vem das Eríneas. O Coreuta, ele então ineia o grito do homem morto e da mulher que será morta. Está incentivando os dois irmãos. Electra, na sequência, pergunta quando Zeus mandará o golpe dele. E por fim, fala a terra e aos poderes quitônios. O Coreuta, mas só que gotas sangrentas vertidas no chão pedem outro sangue. Exício grita por Erines, a trazer dos anteriores finados outra errônea, a errônea. Ele está falando que o sangue derramado pede outro sangue derramado. Isso ele está dizendo que as Erines, elas vão trazer daqueles que morreram a errônea. A arte, a errônea ou perdição, ela vem das Erines. E as Erines vão trazer do morto uma perdição para tomar a rainha Clitemnestra, que já está em perdição. Por isso, outra errônea, a errônea. Essa segunda perdição, a primeira perdição foi a que a fez matar o marido. A segunda perdição é para fazê-la perder o poder. Orestes. Popoi Dan, soberanas dos ínferos, vede poderosas preces dos finados, vede o porvir dos atridas sem meios nem honras, banidos do palácio. Está falando dele e da irmã. Está pedindo para as Erines verem a desonra que ele e a irmã sofreram. O banimento que eles sofreram no palácio. Ó Zeus, por onde se poderia virar? O Coreuta, sobressalta-se o meu coração quando ouço esta lamúria e fica difícil a esperança. Minhas entranhas ensombrecem por ouvir a palavra. Quando, porém, exortou forte, afastou a aflição, a bem se me mostrar. Ele disse que a esperança dele é difícil. Mas com essa exortação forte de Orestes, a aflição que ele sentia é afastada. Electra, que diríamos de fato? As aflições que sofremos por nossos pais? Pode afagar, não ficam doces, pois qual lobo cruel por minha mãe, o ímpeto é implacável. Electra pergunta o que ela e o irmão podem dizer. As aflições que sofreram, elas não melhoram.
mas diz que ela tem um ímpeto implacável como um lobo contra a mãe. O Coreuta. Bati a batida dos áreas, à maneira de carpideiras cícias, e podia-se ver perpétua percussão salpicada de sangue dos golpes e golpes de tensas mãos, de cima, do alto. E com estrondo ressoava fragorosa e mísera a minha cabeça. Ela está falando, o Coreuta, daquele ritual das coéforas, que batiam as mãos, né, e gritavam. Electra. Ió, inimiga atrevida mãe, nos tristes funerais, sem os concidadãos, nem os cantos fúnebres, ousou sepultar sem pranto o rei seu marido. Electra está lembrando que a mãe sepultou o marido sem a presença dos concidadãos, sem realizar cantos fúnebres e sem pranto. Orestes. Perpetrasse toda a desonra, Oimoi, e pagarás pela desonra do pai, graças aos numes, graças aos meus braços. Então que eu te afaste e elimine. Aqui então a cólera surgiu. Tudo que eles estavam ressurgiu. Tudo que eles estavam conversando culmina nisso, no ressurgimento da cólera. E nesse ponto ele está se colocando como par das Erines, né, que são os numes. O Coreuta. Ele foi mutilado, que o saibas tu. Ela está falando isso pro Orestes ferver. Mutilou-o quem assim o sepultou, no anseio de tornar a morte insuportável para a tua vida. Ouves misérias da desonra paterna. Ele está querendo que o fogo queime em Orestes. Electra. Contas a morte do pai. Eu estava longe, desonrada, sem nenhum valor e exclusa no fundo, qual um cão maléfico, trazia mais pronto lágrimas que riso, a verter as ocultas profuso pranto. Ouve tais coisas e grava no espírito. Coéforas. Grava e através dos ouvidos a palavra penetre o plácido pedestal do espírito, pois isso é assim que é. Quanto ao mais, ele mesmo arde por saber. O Orestes arde por saber. E convém ir à luta com inflexível furor. Então ele sabe o que aconteceu com o pai e por isso ele arde. E ele vai lutar com inflexível furor. Ele vai ter uma atitude, né, ele soube e agora vai agir. Ele vai passar da teoria à prática. Enquanto isso, a Electra fala do que passou, fala para o Coreuta ouvir e gravar tais coisas no espírito. O Coreuta responde para ela gravar, para que através dos ouvidos a palavra penetre no plácido pedestal do espírito. Electra e Coreuta estão um falando para o outro gravar aquelas palavras do sofrimento. Eles não estão falando para agir como o Orestes vai agir. Eles estão falando para guardar no espírito, para memorizar o que vai acontecer. Não esquecer o que vai acontecer. As mulheres se lembram, né, dos males que elas sofrem. Orestes.
A ti te peço, ó Pai, assiste os teus. Electra, eu também clamo, desfeita em pranto. Coreuta, todo este bando junto estronda. Vem a luz e ouve. Assiste-nos contra inimigos. Aí o Coreuta então está dizendo da reunião deles, três, junto com Zeus, Erines e o Pai Morto. Unidos pela vingança. Orestes, Ares irá contra Ares, justiça contra justiça. Ele está Electra, e ó, deuses, cumpri com justiça o pedido. O Coreuta, o tremor me invade ao ouvir as preces, o fatídico demora há muito, e por nossas preces poderia vir. Ó dor dentro da família, e díssono sangrento golpe de errônea, e ó deplorável, insuportável luto, e ó interminável aflição. No palácio, cura por dreno, disto não virá de outros, de fora, mas dele mesmo, através de rixa cruel sanguinária. Eis o hino dos subterrâneos deuses. Eia, ó venturosos ínferos, ouvi esta súplica e benévolos enviai auxílio aos filhos para vencerem. Coreuto então conclui que a dor está naquela família por causa do golpe da Ate, que se apossou da rainha, e isso faz a família travar insuportável luto. E que o palácio será destruído por ele mesmo, não por algo vindo de fora. Por quê? Quem vai destruir a rainha são os próprios filhos dela, que nunca deveriam ter saído, nunca deveriam ter sido expulsos de casa. Então, de dentro mesmo, a Ate vai ser vencida por rixa cruel sanguinária. Então é isso. Então até a próxima.